E também uma das questões que mais colocaram lá no campo de dúvidas foi a questão 5. A questão 5 foi uma das questões que caiu na AP de 2017. E ela diz assim: observe a sequência de bolinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 sequências de bolinhas. Chame o número de figuras de N. Então, é para nós chamarmos cada número da figura de N. É isso que está dizendo o exercício. Chama cada número da figura de N. A fórmula que determina o total de bolinhas em função do número da figura é... Então, nós temos que achar uma fórmula para dizer a quantidade de bolinhas que nós temos em cada figura. Então, primeira coisa, uma das coisas mais importantes que eu tenho que anotar. O N é a nossa primeira figura, então é número 1. Esse aqui, o nosso N é 2, que é a nossa segunda figura. Esta, o N é igual a 3, que é a nossa terceira figura. O N é igual a 4 e é igual a 5. Ou seja, são os números da nossa figura. Ah, aqui o N1 está falando que é a primeira figura. Sim, está falando que é a primeira figura. Porém, esse 1 tem muito valor na hora de nós encontrarmos a nossa fórmula. Ah, aqui o N está dizendo que é a nossa quarta figura. Mas ele tem muito valor na hora de encontrarmos a nossa fórmula. Qualquer um desses números, ele não está somente indicando qual é a figura. Ele tem um grande valor. Vamos saber por que ele tem um grande valor na hora de encontrarmos a fórmula. Primeiro, já sabemos quais são os números das figuras. Agora vamos somar comigo. Na figura 1, quantas bolinhas eu tenho? 1. Na figura 2, quantas bolinhas eu tenho? 3. Na figura 3, quantas bolinhas eu tenho? 5. Na figura 4, quantas bolinhas eu tenho? 4, 5, 6, 7. E na figura 5, quantas bolinhas eu tenho? 5, 6, 7, 8, 9. Bom, eu sei que em cada figura tem essa quantidade de bolinhas, mas qual é a fórmula que vai me ajudar a calcular se eu quiser lá a centésima figura? Então, professora Lina, se eu quiser a centésima figura, eu vou ter que ir fazendo as bolinhas até chegar lá na 100? Não, nós vamos achar uma fórmula que nos permite achar quantas bolinhas eu vou ter na minha centésima figura. Como que eu vou fazer isso? Então, vamos analisar, ó. Primeira coisa que nós vamos observar. Nessa linha aqui, ó, nesta última linha, qual é, na verdade, a relação que ela tem com o meu número de figura? Quantas bolinhas eu tenho aqui? 1. Qual é o número da minha figura? 1. Quantas bolinhas eu tenho aqui? 2. Qual é o número da minha figura? 2. Quantas bolinhas eu tenho aqui? 3. Qual é o número da minha figura? 3. Vocês estão vendo? Começando a entender a relação. Por isso que é importante o número da figura. Quantas bolinhas eu tenho aqui? 4. Qual é o número da minha figura? 4. Então, eu já sei que nessa linha aqui, ó, nessa última linha, eu tenho o meu... Aqui, ó, nessa linha, eu tenho que é o número da minha figura. A quantidade de bolinhas é a quantidade do número da minha figura. Até aí vocês entenderam? Então, novamente, ó. Por isso que eu disse que o número da figura é muito importante. Então, uma bolinha é o número 1. 2
duas bolinhas é a nossa segunda figura, e assim sucessivamente. Só que agora, vou fazer até de vermelho. O que está acontecendo nessa segunda linha? O que está acontecendo nessa segunda linha? Olha, eu vou fazer até assim, ó, para facilitar vocês a diferenciar. O que está acontecendo nessa minha segunda linha? Quantas bolinhas tinha aqui? 2. Caiu para quanto? 1. Quantas bolinhas tinha aqui? 3. Caiu para quanto? 2. Sempre está subtraindo quanto? Quantas tinha aqui? 4. Caíram para quanto? Para 3. Sempre eu estou tirando quantas bolinhas? 1. Quantas bolinhas eu tinha aqui? 5. Caíram para quantas bolinhas? 4. Ou seja, o que está acontecendo na minha linha de cima? É o meu número de bolinhas menos 1. Então, nessa linha de cima, eu tenho o meu número de bolinhas menos 1. Meu número de bolinhas menos 1. Ah, mas se aqui eu tenho N e aqui eu tenho menos 1, como que eu vou achar, então, a minha fórmula? Então, nós vamos fazer da seguinte forma. AN, sempre começando pelo AN, é igual. Quais foram as duas relações que eu achei aqui? A soma das bolinhas é N mais o N menos 1. Então, ó, vamos começar de novo. Nessa linha, eu tenho a relação N. Na linha de cima, eu tenho a relação N menos 1. Agora, para eu ver quantas bolinhas tem em cada figura, eu tenho que somar, não é isso? Eu somo 2 mais 1, 3 mais 2. Então, eu tenho que somar o N mais o N menos 1. Agora, vamos lá. A N é igual. Quando a letra está sozinho, qual é o número que está acompanhando ela? Vamos escrever em vermelho. É o número 1. Então, vai ser 1 mais 1, 2N, menos 1. Essa é a fórmula que nós achamos para encontrar o número de bolinhas. Vamos tirar uma prova real? Então, ó, prova real. Vamos ver se realmente o que nós achamos está correto? Vamos achar para a nossa figura 5. Para a nossa figura 5, então vamos lá, ó. Nosso N igual a 5. Eu vou copiar a minha fórmula. A N é igual a 2 vezes o N menos 1. Quanto vale o N? 5. Então, no lugar do N, eu vou substituir por 5. Então, vai ficar, a nossa figura 5 é igual 2 vezes o 5 menos 1. Então, a nossa figura 5 é 2 vezes 5, 10. 10 tira 1. Então, a nossa figura 5, 10 tira 1, 9. É a quantidade de bolinhas? Então, a fórmula que nós achamos está correta. Então, a nossa alternativa é a alternativa C. E está, então, corrigido mais um exercício.